Salve, salve, galera! Esse vídeo eu estou fazendo como complementação ao meu último vídeo postado sobre a vida, a obra, as composições, o legado de Keith Emerson. Antes de mais nada, se você gostar desse vídeo, dá um like e também, se você tiver amigos, amigas que gostam desse tipo de conteúdo, divulga esse canal e siga esse canal também. Eu gostaria de fazer algumas reflexões nesse vídeo sobre a, a morte de Keith Emerson. Não é um tema fácil de enfrentar, de falar sobre. Primeiramente, o motivo principal divulgado pela grande mídia da morte de Keith Emerson, e nós sabemos que Emerson cometeu suicídio com um tiro na cabeça em sua casa em Santa Mônica, na Califórnia, em 11 de março de 2016. Ele estava com 71 anos. E o principal motivo que foi divulgado pela família, pelos amigos mais próximos, seria que ele não estava respondendo emocionalmente bem aos comentários negativos feitos em relação às performances dele ao vivo, postados na internet. A princípio, é bem conhecido que ele, durante alguns anos, ele enfrentou diversos problemas em relação às terminações nervosas, principalmente da mão direita, em virtude de esforços repetitivos, obviamente, né, o excesso de performances virtuosas ao longo ao longo dos anos, e também um acidente de moto que ele havia sofrido, né, que fez então, ao longo dos anos, ele sofrer diversas consequências disto. Esta dificuldade era bastante visível nas últimas tours do Emerson Lake and Palmer, até em boas performances dele ao vivo. Normalmente ele fazia movimentos onde ele puxava os nervos do braço, né? Ou ele tinha que tomar medicamentos para conseguir tocar ao vivo. Para um grande virtuose, ou talvez, como nós falamos, o Hendrix dos teclados, para um dos maiores pianistas, organistas, tecladistas e compositores do rock de todos os tempos, realmente não devia ser fácil enfrentar comentários que os seus shows não estavam rendendo ou não eram bons, né? Comentários de haters da internet. Eu acho que fica aqui uma grande lição quanto a esse mundo nosso, né, da modernidade líquida, né, das coisas todas tão passageiras, né? Eu gostaria de conectar esse comentário, antes de desenvolver um pouco mais esse assunto, sobre algo que um grande amigo do Keith Emerson falou sobre a sua própria vida, né? Esse grande amigo de Keith Emerson é o João Carlos Martins. Então, é até interessante que nesse livro aqui de conversas com João Carlos Martins, ele publica algumas fotos, 2 fotos com o Keith Emerson. Tá? Tanto ele visitou o camarim dos shows do Emerson Lake and Palmer em 1997, em São Paulo, e ele coloca fotos onde eles estão comparando cirurgias, tá? Então, aqui estão eles dois, né? Comparando cirurgias, e aqui com toda a tour e a esposa do João Carlos Martins. João Carlos Martins é esse pianista, talvez dos mais reconhecidos pianistas brasileiros de todos os tempos. E é interessante 2 histórias do João Carlos Martins com o Keith Emerson, e que tem aí uma relação com a morte do Keith Emerson. O primeiro comentário é que o primeiro contato do Emerson com a obra de Alberto Ginastera é que ambos
Emerson e João Carlos Martins estavam no Carnegie Hall para concertos, e o Emerson estava ali nos camarins e estava ouvindo uma música impressionante, impressionante o virtuosismo, né, da música. E era o João Carlos Martins praticando o piano. E o Emerson entra, eles não se conheciam ainda, né? E ele entra na sala e pergunta: o que é isso que você está tocando? Isso é impressionante, né? Uma música de um virtuosismo, de uma dificuldade técnica e de uma beleza, né? Impressionante. E o João Carlos Martins responde que aquilo era uma obra do Alberto Ginastera. Bem provavelmente, isso não está registrado nas biografias, mas bem provavelmente o João Carlos Martins estava exercitando partes do concerto para piano e orquestra do Ginastera, número 1, que mais tarde, no Brain Salad Surgery, então essa história certamente é uma história ali do final dos anos 60, início dos anos 70, no álbum de 1973 do Emerson Lake and Palmer, chamado Brain Salad Surgery, tem uma obra chamada Toccata, que é uma adaptação justamente de um dos movimentos do concerto para piano e orquestra do Alberto Ginastera, o compositor argentino. Tá? Bem, aqui então nós estamos diante de vamos dizer assim, de um conhecimento mútuo. Né? O interessante aqui dessa comparação de histórias é que o Keith Emerson reagia mal a esses comentários de internet, e os comentários como ele não toca bem, né, desconsiderando toda uma carreira e inúmeras e inúmeras performances extraordinárias que aquele artista tinha feito ao longo dos anos. Né? Às vezes a nossa falta, às vezes até inconsciente, de reconhecimento da contribuição do artista. Nesse caso, João Carlos Martins tinha passado por uma questão muito semelhante, né? Que o João Carlos Martins, uma época, deixou de tocar o piano, embora fosse um virtuoso do instrumento, reconhecido mundialmente, né? Ele deixou de tocar o piano e ingressou na política do Brasil e foi um secretário de cultura. E nesse período, alguns críticos musicais, dado ali alguns problemas políticos que o Brasil estava passando, na gestão que o João Carlos Martins apoiava no estado de São Paulo, um crítico publicou num jornal de grande circulação nacional que ele nem era bom pianista, para falar a verdade. Né? Então as pessoas falam, às vezes, com muita facilidade, assim, fazem avaliações ou julgamentos nesse campo da música, e a gente tem muito a aprender com isso, né? Até a conviver com a crítica. Nesse caso, o pai de João Carlos Martins, que é ele entrou no Guinness como um dos mais velhos escritores do mundo, né? Na época ele fez uma carta em resposta, sem o conhecimento de João Carlos Martins, dizendo: olha, você pode falar de tudo do meu filho, você pode falar muitas coisas, mas você não pode dizer que ele é um mau pianista. Porque nós estávamos diante ali de um dos maiores pianistas de todos os tempos. Inclusive, o João Carlos Martins, vendo essa carta do pai dele, ele volta a tocar piano, volta ao Carnegie Hall e volta a ser absolutamente aclamado por plateias mundiais. Né? Então, essa história tem muito a ensinar. Essa história de alguém que, na internet, naquela distância que favorece aquela coragem, né? A pessoa vai lá e diz: olha, mas você não toca nada, você não é de nada, né? E isso foi muito semelhante ao que aconteceu com Keith Emerson. Mas eu acho que um outro comentário seria muito legal para quem acompanha esse canal. O Greg Lake, ele publicou uma biografia impressionante que se chama Lucky Man, né? E antes de continuar essa conversa, eu preciso fazer 2 complementos ao meu último vídeo. Né? Eu falei que a primeira gravação de um Moog Synthesizer no rock and roll foi feita pela banda de rock Emerson Lake and Palmer. Eu menciono a música Lucky Man e esqueci de mencionar que esse é um álbum de 1971, é um álbum auto-intitulado, então o álbum se chama Emerson Lake and Palmer, é uma pomba, né? A figura é uma pomba, assim, tipo no estilo impressionista, saindo de uma cabeça.
é um álbum muito interessante para todo mundo conhecer assim, o início, né? É interessante que uma banda de rock, a primeira música do vinil CD é uma música chamada The Barbarian, é baseada, completamente instrumental, e baseada numa música de Bela Bartok, do mesmo nome. Né? Então é interessante que naquela época os álbuns que iam para o topo das paradas nos Estados Unidos e no Reino Unido, que ainda ditam muito sobre esse mercado brasileiro, né, sobre o que rola nas rádios e rola na TV, na mídia no Brasil, né, o que rola em UK e nos Estados Unidos. Era um álbum que começava com uma música de Bela Bartok, uma música incendiária, né, uma versão rock de uma música clássica e que é super legal para quem curte música de verdade, né, com coragem, né, com criatividade. Essa música é muito legal que abre o disco desse trio de rock, por isso que às vezes é difícil dizer, pô, mas é um trio de rock, né? Na realidade, eles faziam uma música livre, que naquela época era entendido como rock progressivo, né? Mas era a instrumentação que estava em voga naquela época, né? Com uma bateria, com um teclado distorcido, né? Então essa é a primeira complementação ao meu vídeo anterior. A segunda complementação é quem teria dado essas adagas para o Keith Emerson lançar no teclado, uma atitude assim de ataque ao teclado, né? Semelhante àquele vídeo que o Hendrix jogava um fluido, né, de isqueiro em cima da guitarra, tocava fogo na guitarra e ficava fazendo como que um ritual, né? Então o Emerson, em algum momento, o Greg Lake e o Carl Palmer ali faziam uma base e o Emerson simplesmente atacava o teclado, derrubava e quem deu para ele essas adagas para ele fazer uma melhor performance foi o Lemmy Kilmister, que depois faria um estágio numa banda progressiva chamada Rockwind e depois montaria a sua própria banda, né, que ficou bastante conhecida, fez shows no Brasil, que é a Motorhead. Então é interessante que nessa uma das performances que me entusiasmou quando eu era bem menino, assim, que dizia, nossa, agora o que esse cara tá fazendo é que o Emerson derrubava aquele teclado, justamente lançava aquelas adagas. Então o Lemmy falou, cara, se você vai lançar uma faca no órgão, lança uma faca legal, então lança uma adaga legal, né? E aí ele tinha uma coleção de adagas, né? Então ele emprestava para o Emerson umas adagas para ele lançar no Hammond, e às vezes aquilo não ia no Hammond, voava na cabeça do companheiro de banda, assim, era uma performance incendiária mesmo, né? E às vezes ele fazia com que o teclado caísse em cima dele e ao contrário, tocava ao contrário das teclas, né? Tocava com o teclado em cima dele, de costas para o teclado, tocava alguma música. Entre essas músicas, ele tocava a fuga da Toccata e Fuga em Ré menor de Johann Sebastian Bach, né? Aquilo me impressionou muito, assim, falou, o cara tá em plena performance no palco, jogando uma adaga nesse teclado, nesse Hammond, que é um Hammond especial, obviamente, para ele fazer aquela performance toda, mas que tocava, saía som, era um teclado, um Hammond, se eu não me engano, um C1 ou M1, e ele fazia toda aquela performance, tocava como naquele filme que fizeram Amadeus, de Mozart, né? Obviamente é uma coisa circense, né? Mas que o cara tem que treinar, tem que estar habilitado a fazer aquilo ali, que é tocar uma música, uma parte de uma fuga de Bach, que já não é fácil tocar de frente para o teclado, ele tocava aquilo de costas, e com o teclado em cima dele, amassando ele, né? Então eu acho que isso realmente são performances assim que você não vê nenhum outro tecladista do rock, do jazz, da música clássica fez coisa semelhante nessas condições de temperatura e pressão, vamos dizer assim, né? Você vê ele fazer isso em inúmeros vídeos, né? Inúmeras performances, né? Desde lá do Festival da Ilha de White até nos últimos concertos do Black Moon mesmo, ele ainda fazia isso, né? Ele estava ali com quase 60 anos e estava fazendo esse tipo de concerto, não sei se ele não chegou a fazer depois, inclusive. Mas para finalizar esse vídeo, eu diria,
Nessa biografia do Greg Lake, ele fala uma coisa muito interessante, né? Ele diz que naquelas últimas performances que ele fez com o Keith Emerson, eles chegaram a lançar um álbum e excursionar, eles dois, né, tocando, né? Greg Lake e Keith Emerson. Ele diz que chegou a conversar com o Keith Emerson sobre essas críticas, né? E que o Emerson, às vezes, dizia com muita tranquilidade, cara, essas críticas negativas que eu recebo aí, isso é coisa de pessoas que não têm nada que fazer, né? E que ele acha que as causas daquele desespero, que levou o Emerson ao suicídio, eram muito mais profundas, né? E ele diz que quando ele era pequeno, aí ele pergunta pro Emerson, Emerson, de onde é que você tira tanta criatividade e tanta inventividade, tanto virtuosismo? Ele fazia essa pergunta pro Emerson, eu acho isso bárbaro, né? E o Emerson respondeu, cara, quando eu era pequeno, a minha mãe não me deixava eu brincar com as outras crianças, então eu ficava num apartamento e ficava solitário nesse apartamento. E a maneira de eu lidar com essa solidão era eu criei o meu próprio mundo, né? O meu mundo, a maneira de lidar com uma fonte de prazer, uma fonte de diversão, uma fonte vamos dizer assim, de contentamento, de realização, era o fato de tocar e inventar. Eu acabei fazendo meu mundo. Ele falou, e o Lake fala isso com uma dose altíssima de sentimentalismo, né? Diz que ele chegou a comentar que enquanto ele compunha muitas vezes ao longo da vida dele, ele chegava a escutar a voz daquelas crianças brincando lá fora. Que ele queria brincar com as crianças, mas não podia, né? Pensa aí talvez um apego muito grande da família dele, já que ele era filho único, né? E ele realmente, quando ele esteve no topo da sua carreira, uma das primeiras coisas que fez, ele comprou um bungalow para os pais, né? Uma casa um tipo de casa de 2 andares para os pais, numa área legal, que os pais não tinham uma casa própria, né? Viveram sempre numa relativa pobreza, né? Então, ele entende que essa relação muito difícil do Emerson com a música, com a inventividade, que era uma canalização para uma imensa solidão interior, ela atormentou o Emerson ao longo dos anos e é talvez uma explicação melhor ou mais completa para o suicídio desse artista extraordinário que ocorreu em 2016. Tá? Eu fico assim, a gente talvez fica com 2 grandes lições, né, desse acontecimento, e por isso que eu estou fazendo esse vídeo também, entre outras coisas, não só por ser um fã desse artista, mas para a vida, né? Essa relação que os artistas têm com a mídia social, ou com as críticas, ou com períodos onde você não é tão entendido, né? Você não é compreendido na sua arte. Um período onde você, apesar da sua imensa contribuição para a arte, isso acontece desde Bach, né? Os filhos de Bach também já criticavam o pai e achavam que a música dele era antiquada, né? Isso é bem registrado também na biografia. E esse convívio, então, com as críticas, principalmente nessa época de haters na internet, e também essa relação, esse mundo muito particular, não só dos artistas, de cada um de nós, né, que nos acompanha e que explica muito dos nossos comportamentos. Eu acho que essa história do Emerson, ela tem muito ela é muito significativa, muito rica de sentidos, né? E por isso que eu estou registrando aqui. Galera, valeu, até o próximo vídeo.